Fala comigo, tropa! Palpites para a nossa quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023, direto de Paris. Vambora! Bom, tropa, vamos lá. Eu peço perdão, eu sei que os vídeos estão saindo um pouco mais baixo, mas é porque na hora que eu consigo gravar pra vocês, que é sempre de madrugada, tá meu filho dormindo, tá minha esposa dormindo, mas tô fazendo aqui o que eu posso, beleza? Dito isso, parece que a nossa semana começou boa, porque Raio Valecano venceu, Brasil tá vencendo, o Sub-20 aqui, se Deus quiser, vai terminar e a gente vai conseguir voltar a cravar o bilhete do canal, beleza? Então vambora. Seguinte, 2 horas da tarde, eu tenho pela Copa da Alemanha, Nuremberg contra o Fortuna. Peço perdão porque às vezes vai aparecer aqui para vocês 18 e tal, mas aqui é porque é 4 horas a mais o fuso horário. Eu não consigo mudar esse horário que aparece aqui, mas eu vou estar sempre falando para vocês no início dos jogos, tá? 2 horas da tarde. O que é legal aqui? 2 times da segunda divisão. O Fortuna teve gol no primeiro tempo nos últimos 8 jogos, mais de 2 gols e meio nos últimos 3, sofreu 2 ou mais gols nas últimas 4. Nuremberg é um time puxado para poucos gols, mas aqui eu tenho um jogo único, jogo de Copa da Alemanha, né, jogo de Pokal. A gente tem visto bastante gols nos jogos, aquele negócio, sai um gol, outra equipe está sendo eliminada, ela vai para cima. E jogos da Pokal a gente tem gostado de buscar um mar de gol e meio. Tá pagando em 25, aquela odd para fazer uma triplinha, tá ligado? Eu confio muito nesses 2 jogos que a gente vai ter amanhã. Depois eu passo outro, mas esse aqui das equipes da segunda divisão, já pra gente abrir bem aí a nossa quarta-feira. 2h45 da tarde, indo para outra Copa, agora a Copa da Holanda, tem o jogo do Brabo PSV, que vai enfrentar o Emmen. Aqui não tem jeito, né? Aqui eu tenho o PSV favorito, joga em casa, partida única, e a 1h30 eu vou de vitória do PSV. Tem o risco, né, desses times grandes, quando pegam times menores, acabam indo com o time misto, time reserva, ainda mais que o PSV está brigando por título, mas dentro de casa, acredito que o PSV não vai querer ser eliminado, e aqui a vitória é muito interessante para botar numa dupla. Outro cenário interessante que eu posso ter também é o mais de gol e meio, também por ser partida única. Aqui eu tenho um time que sobra, que é o PSV, com um grande ataque, que marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos, e vai enfrentar um time que sofreu 2 ou mais gols em 6. Né? Eu tenho um grande ataque contra uma defesa horrorosa. A chance da gente ver até uma vitória do PSV e mais de gol e meio, ó, gigantesca, tá bom? 4 horas da tarde temos Mundial, temos o segundo jogo da semifinal, Flamengo que joga hoje, né? Todo mundo acredita que deva passar, é um time muito melhor que o Al Hilal e vai aguardar aqui, em caso de vitória, o vencedor entre Al Ahly e Real Madrid. Eu não estou com cotação aqui no momento, mas aqui não tem jeito, tá? É vitória do Real Madrid. Por mais que o Al Ahly possa tentar engrossar um caldo, é um time acostumado a jogar final, nunca existiu um caso de um time europeu não ter chegado na final. Tá? Dito isso, se a vitória do Real estiver pagando pelo menos 1,30, vale a pena fazer fé nessa duplinha. Se tiver muito baixa a cotação do Real, aí eu sugiro vocês darem uma acompanhada no jogo, ver se o Real já vai começar amassando e aí buscar uma vitória no primeiro tempo. Eu vou falar para vocês que eu não sei, o Real não tá vivendo um bom momento. Falei com vocês até no vídeo de ontem que o Flamengo chega forte para esse Mundial aqui, por conta do Real, cheio de lesão, Benzema, Éder Militão, mas para a vitória, para mim vale, tá? Como eu falei para vocês, o time europeu sempre chegou na final e acredito que dessa vez não vai ser diferente. E só confirmando para vocês, tropa, essa cotação do Real tá 1,30, tá? Então é odd de botar na duplinha. Vamos agora, 4h45 da tarde, o outro jogo da Copa da Alemanha tem o Bochum contra o Dortmund. Jogo pro Dortmund vencer? Sim, mas como essa cotação tá muito alta contra um time muito fraco, é porque existe um grande risco do Borussia poupar seus jogadores, tá? Fica ligado nisso. Se for com o time titular, eu guardo essa vitória até sequíssima. Bochum é um time realmente muito, muito fraco. Vamos lá, quanto tá o mais de gol e meio? 1,17, né? Vem 1,18, 1,19 ali para fechar o bilhete. Delícia, não tem que inventar. Bochum teve mais de gol e meio em 8 dos últimos 10. Aqui para mim é o melhor cenário. 1,5 ou 2,5 se você quiser uma odd mais alta. Mas no bilhete, para fechar aqui, esse 1,5 vem muito quente. Provavelmente o Borussia vai vencer, tá? Só que essa cotação muito alta me dá um medo do Borussia de repente poupar alguns jogadores. 5 horas da tarde, campeonato inglês, Manchester contra Leeds. Aqui é a vitória do United, vivendo um grande momento, subindo cada vez mais na tabela. Eu vou de vitória do United. Eu não tenho cotação aqui, mas até 1,30 é jogo de dupla, tá? Jogo de duplinha.
Se tiver uma cotação mais baixa, ficar de olho no primeiro tempo. O Manchester tem vencido o primeiro tempo dos seus jogos em casa, tem começado em cima, Rashford cravando todo o jogo. Interessante, mas eu gosto mais dessa vitória. Também às 5 horas, voltando para a Copa da Holanda, tem o jogo do Feyenoord, líder do campeonato holandês, contra o NEC, que é o time da segunda divisão. O Feyenoord tem tudo para vencer. Toma cuidado só com relação aos titulares, se vai poupar ou não. O Feyenoord tem muitos anos que não é campeão holandês. Pode ser que priorize o campeonato, né? Ele tem tropeçado esses últimos jogos, o Ajax já está chegando. Tomar cuidado. Mais 1,5, jogo único, Holanda, grande ataque aqui do Feyenoord contra o NEC. É jogo para pelo menos 1,5, tá? Se você tiver receio do mercado de resultados, esse 1,5 vem fortão. Mas o Feyenoord tem tudo aqui para amassar o NEC. 5:10, temos jogo aqui, jogão na Copa da França, Marselha contra o Paris Saint-Germain, líder contra vice-líder do campeonato francês. Esse jogo aqui tem tudo para pegar fogo, o jogo de cartões, tá? Duas equipes que, pô, cara, esse aqui é jogo de cartões com certeza. Mas também é um jogo para gols porque é partida única. Partida única eu prefiro muito mais buscar gols do que mercado de resultados, principalmente nesse caso aqui. Marselha é o mandante, tem esse leve favoritismo por ser mandante. Eu não sei como o PSG vem para esse jogo, porque o Mbappé não joga, talvez o Neymar jogue, tá? Se o Neymar jogar com o Messi, aí já muda a figura, mas se o Messi jogar sozinho, jogar Ekitike, Carlos Soler, sei não, hein? Sei não, a fase que o Marselha tá vivendo, não sei não. Prefiro gols, tá? Ambas marcam aqui, ó. Delícia. Para fechar aqui, Copa de Portugal, tem o Académico Viseu contra o Porto. Aqui não tem jeito, é jogo para o Porto vencer. Jogo para ficar ligado em gol no primeiro tempo, tá? O Porto marcou primeiro nos últimos 7 jogos, marcou no primeiro tempo em 8 dos últimos 10, ganhou o seu primeiro tempo das partidas em 8 dos últimos 10. Tendência aqui do Porto já começar amassando. Mas o jogo de Copa tem que ficar ligado se vai titular ou não. O Porto é um time muito melhor, os reservas têm condições de vencer tranquilamente o Académico Viseu, mas aí os reservas talvez não sejam interessantes você entrar no primeiro tempo, tá ligado? É um jogo que talvez seja melhor você só deixar marcado lá no seu aplicativo e ver aí se acontece alguma situação, o Porto leva o primeiro gol, aí você busca a virada, ou o primeiro tempo termina empatado, você busca uma odd maior. Cuidado para não forçar a entrada caso vá com o time reserva, tá bom? E tropa, só para fechar, a gente vai ter os favoritos dos estaduais. Campeonato Mineiro, a gente tem um jogo aqui do Atlético Mineiro. O Campeonato Gaúcho não tem. Carioca, jogo do Vasco. No Paulistão tem São Paulo e Bragantino, jogo interessante para gols. No Gaúcho tem jogo do Internacional, que tropeçou, a última partida empatou. Pode ser interessante para buscar. O problema é aqui, ó, tá vendo? O Gaúcho não aparece o Internacional, mas é porque o jogo lá é à tarde. Como aqui é 4 horas a mais, aqui como se fosse dia seguinte. Tá ligado? Mas tem jogo do Inter aqui, Inter que tropeçou, pode ser um jogo interessante. Tem o jogo do Atlético, tem o jogo do Santos e o jogo do Bahia, tá? Ficar ligado nesses favoritos dos estaduais. Bom, então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Que seja um dia bom pra gente. Que hoje também seja bom, né? A gente dá sequência numa semana aí, pica pra todo mundo. Não. Que isso, ficou estranho, né? Lá ele, pica pra todo mundo, não. Uma semana excelente pra todo mundo. Já? Então é isso, tamo junto, muita fé. Bora pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória do Real. Tem tudo pra vencer o Al-Ahly e passar pra final. Segundo jogo, mais de gol e meio entre Dortmund e Bochum. Jogo único. Copa da Alemanha, jogo do Dortmund, tem tudo aí pra gente ver pelo menos 2 gols. E pra fechar, também mais um jogo de Copa, agora pela Holanda, mais de gol e meio entre PSV contra a Emen. Jogando em casa, PSV tem tudo pra passar. A gente tem tudo também pra ver pelo menos 2 gols numa partida única. Essa nossa tripla deu um total de 1,86 de odd, sempre bom pra dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima.